Classificação das cadeias carbônicas. Então, agora a gente vai classificar, tá? Então, são várias classificações que a gente tem. A gente vai começar referente à disposição das cadeias carbônicas. Então, a minha cadeia carbônica, ela pode ser aberta ou fechada. Quando ela é aberta, ela não vai formar ciclos, então ela vai ter no mínimo duas extremidades, tá? Eu vou saber onde começa e aonde termina essa minha cadeia. E a cadeia fechada, eu não sei onde começa nem onde termina, então ela vai formar ciclos. Aí, eu tenho um famoso que a gente vai estudar a respeito dele, é o anel benzênico. Essa aqui vai parecer uma colmeia com um círculo no meio, tá? Então, quando apresentar uma cadeia assim, eu vou ter que classificar ela de uma outra forma também, que é referente à aromaticidade. O que é isso? Se ela é aromática ou ela não é aromática. Essa não aromática pode aparecer como alicíclica, tá? Depois eu vou mostrar quais são outros nomes que pode aparecer referente a certas classificações. Então, para ela ser aromática, ela precisa possuir o anel benzênico, que é a colmeia com um círculo no meio, ou pode aparecer também assim, ó, essa colmeinha com ligações duplas intercaladas. Esse é o referencial dessa cadeia. Ou através da própria distribuição aí dos carbonos, não só do desenho. Mas vocês podem reparar que a dupla está interligada, tá? Então, essa ligação dupla, na hora que eu vejo através de um microscópio, essa cadeia, essa dupla ligação, ela vai girando aí. Por isso que nem sempre o próprio desenho vai estar no mesmo lugar. A não aromática, ela pode possuir essa colmeia, mas ela nunca vai ter essa dupla ligação intercalada ou essa bolinha aí no meio que indica que é a característica do anel benzênico. Então, qualquer outra cadeia fechada que não tem esse anel benzênico, a gente classifica ela como não aromática. Uma outra classificação aí que a gente vai ter é sobre a disposição dos átomos, se ela vai ser normal ou se ela é ramificada. Quando eu falo átomos, eu estou me referindo ao átomo de carbono, tá bom? Então, a normal, ela só vai apresentar duas extremidades. Ah, professora, mas aí, ó, no segundo exemplo, tem um O pendurado, mas é um oxigênio, não é um carbono. Para ela ser considerada ramificada, aqui teria que ter um carbono pendurado. Então, sempre em relação aos átomos de carbono, essa parte, tá? Então, ela tem que ter duas extremidades. Ela vai ter um começo, ela vai ter um fim. É como se eu fosse, na hora de classificar, eu fizesse assim, ó. Dentro disso, não vai ter nenhum carbono pendurado para fora. Então, eu considero ela como normal. Ah, mas aqui no segundo tem, ó. Fica para fora. Mas é como eu falei, não é um carbono, e sim um oxigênio. Então, não vai entrar nessa minha classificação. Já a cadeia ramificada, ela vai ter três extremidades. Ó, vai ter uma, duas, três no mínimo, tá? E sempre vai ter carbonos para fora. Então, se eu for seguir na mesma ideia, ó, eu tenho aqui a minha cadeia principal, que depois eu vou ensinar como que eu acho essa cadeia principal. Olha o que eu tenho pendurado para fora, um carbono. Então, eu considero ela ramificada. Olha aqui nessa última, eu também tenho. Eu tenho um carbono para fora. Tenho o meu oxigênio também, mas ele não vai interferir. E ó, quando eu tenho o desenho, mesma coisa, ó. Na cadeia principal, olha só. Eu vou ter pontinhas para fora, então, onde eu considero isso como ramificado. Eu também vou classificar ela referente à ligação. Saturada ou insaturada. Saturada, entre os carbonos, só pode aparecer ligação simples.
O que é a ligação simples? É apenas aquele um risquinho, tá? Entre os carbonos só pode ter esse tipo de ligação. A insaturada pode aparecer duplas, que é 2 risquinhos, triplas, que é 3 risquinhos. Ah, mas professora, tem que aparecer dupla e tripla? Não. Só dupla ou só tripla? Não. Pode aparecer vários. Coloquei aí exemplos para vocês. Eu coloquei exemplos que eu vou ter uma tripla e uma dupla. Eu coloquei exemplo que eu só tenho tripla. Eu coloquei exemplo que eu só tenho dupla. Então, aí... Ah, mas só tem que aparecer uma. No mínimo, uma dupla ou uma tripla. Apareceu uma dupla ou uma tripla entre os carbonos, eu considero essa cadeia como insaturada. A minha próxima classificação é referente à natureza dos carbonos, dos átomos, desculpa, dos átomos. Então, eu vou considerar ela como homogênea ou heterogênea. Para ela ser homogênea na minha cadeia principal, eu só posso ter átomos de carbono e hidrogênio. Então, ó, a cadeia principal está aqui. Eu só tenho carbono e hidrogênio. Mesmo caso aqui da de baixo. Olha, eu só vou ter carbono e hidrogênio. Apareceu uma letrinha diferente no meio da cadeia. Olha só, nesse caso aqui. Então, eu vou chamar ela de heterogênea. Então, sempre quando eu vou ter um heteroátomo diferente aí de carbono e hidrogênio, eu vou considerar ela como heterogênea. Então, apareceu no meio aí da minha cadeia, eu considero ela como heterogênea. Olha aqui de novo. Apareceu no meio da minha cadeia, eu considero ela como heterogênea. Então, vamos lá. Vamos a um exemplo. Coloquei aí algumas cadeias para vocês. Quando eu vou classificar elas, o que vai acontecer? Eu sempre vou ter que classificar através de parzinhos. Então, ou ela é aberta ou ela é fechada. Ou ela é normal ou ela é ramificada. Ou ela é saturada ou insaturada. Ou ela é homogênea ou ela é heterogênea. Então, aí, cada uma dessas cadeias vai ter sempre, no mínimo, 4 classificações. Então, vamos começar aqui pela primeira. Aqui de baixo. Vamos lá. Ela é aberta ou ela é fechada? Olha, eu não sei nem onde começa nem onde termina. Ela tem um ciclo. Então, eu vou falar que ela é fechada. Ela é normal ou ela é ramificada? Ela não tem nada para fora. Então, eu vou falar que ela é normal. Saturada ou insaturada? Só tem ligações simples. Então, ela é saturada. Homogênea ou heterogênea? Olha só, eu tenho 2 elementos diferentes aqui, ó. Então, ela é heterogênea. Próxima cadeia. Ela é aberta ou ela é fechada? Ela é aberta, ó. Começa aqui, termina aqui. Então, ela é aberta. Ela é normal ou ramificada, ó? Tem aí, não tem nada para fora. É como se eu começasse aqui e terminasse aqui, não tivesse nenhuma encruzilhada, vamos dizer assim. Então, eu falo que ela é normal. Saturada ou insaturada? Só ligações simples, então ela é saturada. E ela é heterogênea também. Olha aqui, ó, o átomo de oxigênio no meio. Próximo. Ela é aberta ou ela é fechada, ó? Forma um ciclo, então não tem como eu saber. Então, ela é fechada. Ela é normal, porque não tem nada para fora. Ela é saturada, porque só tem ligações simples. E nesse caso, ela é homogênea, porque só tem carbono e hidrogênio. E a última aqui minha, olha só. Quando eu falo em cadeia principal, depois eu vou ensinar melhor, mas coloca uma coisa na cabeça, é aquela que eu vou ter a maior quantidade de carbonos, que as minhas duplas ligações vão estar ali, e futuramente o meu grupo funcional, que depois eu vou ensinar vocês. Então, ó,
Olha só, tem um negocinho pendurado aqui. Então, ela é aberta, porque ela tem um começo e tem um fim. Ela é ramificada devido a esse carboninho aqui, ó, que tá pra fora. Ele tá pendurado, tá? Ela é insaturada por causa dessa dupla ligação. E ela é homogênea, porque só tem carbono e hidrogênio na minha cadeia principal. Certo? Alguns nomes que vocês podem ver, tá? Aberta, eu posso chamar ela de aberta, posso chamar também de acíclica ou alifática. São nomes que caem muito em vestibular, tá, pessoal? Não cai como aberta, vai cair como acíclica ou alifática. A fechada, ela também pode ser chamada de cíclica. Lembra aí do ciclo. Também cai muito o cíclica e não a fechada, tá? Normal ou reta, que não aromática, ou alicíclica, tá? Então, são nomes que caem bastante em vestibular. Coloquei aqui só para vocês terem uma noçãozinha do que pode aparecer. Espero que não tenham ficado dúvidas.